Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz e nesse vídeo eu vou lhe ensinar em apenas 15 minutos a utilizar o ORM Sequelize, uma biblioteca muito bacana para Node.js que permite que você escolha praticamente o banco SQL que você quiser para utilização junto com o Node. Se você quer aprender a utilizar o Node com MySQL, Postgres, SQLite, etc., esse é o vídeo certo para você assistir. Então, vamos lá. Então vamos começar criando o nosso novo projeto Node.js. Eu vou entrar aqui na minha pasta Node Projects, que é onde eu guardo meus projetos, e vou criar uma nova pasta que eu vou chamar de Sequelize Demo. Vou entrar em Sequelize Demo e vou rodar o comando npm init-y para criar um projeto vazio. Show de bola. Agora, dentro da pasta Sequelize Demo, nós temos que instalar a dependência que nós vamos precisar, sendo a dependência do Sequelize. E, de acordo com o banco de dados que você escolher utilizar junto com o Sequelize, você tem que instalar o driver do banco em questão. Então, o Sequelize hoje suporta MySQL, SQL Server, PostgreSQL, MariaDB e SQLite. Então, você vai instalar o driver apropriado para o seu banco de dados. Por exemplo, para MySQL, eu costumo usar o driver MySQL 2. Se você vai usar Postgre, você vai instalar o driver PG, por exemplo. SQL Server, MSSQL. E o SQLite, eu acho que é SQLite 3. Então, eu vou instalar o MySQL 2 porque é o banco que eu tenho instalado aqui na minha máquina. Mas tudo que eu vou mostrar aqui é independente de banco de dados. Com a dependência do Sequelize e do banco de dados que você escolheu instalados, você vai no VS Code, abre o projeto que você acabou de criar e cria na raiz do projeto um arquivo db.js. Esse vai ser o arquivo do nosso banco de dados, de inicialização do banco de dados. Tendo esse arquivo, comece carregando o Sequelize, né, através do próprio pacote que a gente acabou de instalar. Repare que eu carreguei com letra maiúscula, porque ele é uma classe. Então, nós vamos instanciar um Sequelize com S minúsculo, que vai receber um new Sequelize com S maiúsculo. E aqui nesse construtor da classe, a gente passa as configurações, né, para conexão com o nosso banco de dados. Primeiro, qual o nome do banco? Então, por exemplo, CRUD. Segundo, o usuário que você vai usar para acessar o banco, por exemplo, root. Terceiro, a senha desse usuário, por exemplo, LuizTools. E o quarto parâmetro são as options, sendo que duas options aqui são as mais importantes. A option dialect, que você diz o banco de dados que você vai utilizar, que você tem que fazer com que o Sequelize traduza os comandos JavaScript para SQL. Então aqui no meu caso é o MySQL. E o host, que é onde é que está o seu banco. No meu caso aqui está em localhost. Se o seu banco não está na porta padrão dele, você ainda pode especificar uma opção de port aqui, que no caso do MySQL minha porta é 3306 por padrão. Obviamente, todas essas variáveis aqui, elas podem estar em um arquivo .env, por exemplo, se você souber como esse tipo de arquivo funciona. Depois de configurado, a gente exporta esse objeto Sequelize no final do arquivo. Próximo passo, criar o nosso modelo de dados, né? Nosso objeto que vai representar, vai fazer o mapeamento das colunas de uma tabela no banco de dados. Novamente na raiz do projeto, vamos criar um novo arquivo, produto.js. Então nós vamos mapear aqui uma tabela de produto. A gente começa carregando a classe do Sequelize novamente, beleza? Depois a gente carrega o objeto database, que é aquele nosso db.js que a gente criou antes, beleza? E usando esse objeto database, a gente vai criar o nosso modelo de produto. Então, const produto recebe database.define. A gente passa um nome do modelo, por exemplo, produto, e um objeto com o esquema dele. É aqui no esquema que a gente faz o mapeamento, né, das colunas que vai ter no banco para com as propriedades que vai ter no objeto local. Então, por exemplo, a gente começa com um ID, que é do tipo sequelize.integer, que tem a característica de ser um auto-increment true, que não permite nulos, então allow null false, e que é uma primary key true. Beleza? Tudo bem autoexplicativo. Próximo campo que um produto deve ter. Nome. Então, o nome vai ser do tipo sequelize.string e também não vai permitir nulo. Allow null false. Se eu quiser limitar o tamanho da string, né, eu posso colocar aqui entre parênteses, por exemplo, 150 caracteres. Por exemplo, caso contrário, para o padrão vai ser 255, eu acho. Próximo campo, preço.
O tipo desse campo vai ser sequelize.decimal. Quando eu tenho apenas o tipo, eu posso utilizar só, né, a constante aqui do sequelize, ao invés de colocar um objeto. Eu vou colocar aqui um último campo, descrição, que vai ser um sequelize.string. Quando eu não coloco se é allo ou null ou não, por padrão ele permite nulo. No final do arquivo, module.exports, eu exporto este meu produto. Beleza? Criei o modelo do produto, a representação local de um objeto, de uma tabela que existe no banco de dados, ou que vai existir. Agora, vamos utilizar este nosso modelo. Vamos criar aqui na raiz do nosso projeto um index.js. Para ser a nossa aplicação, vai ser uma aplicação de console bem simples, mas que os conceitos você consegue aproveitar para qualquer tipo de aplicação depois. Eu vou criar aqui um if para que a gente tenha um contexto assíncrono, para eu poder usar async await mesmo sendo só uma aplicação de console. Beleza? Então só para encapsular ele dentro de um if, uma função imediatamente invocada, né? Aqui dentro a gente começa carregando o nosso database, né, através do require lá do nosso DB, e com esse database eu posso chamar o comando sync. O que esse comando sync faz? Ele vai verificar os modelos que eu tenho aqui no meu projeto, né, para com as tabelas que eu tenho lá no meu banco e vai garantir que os dois estejam iguais. No caso que eu tenho um modelo aqui e no meu banco não existe uma tabela, ele vai criar esta tabela para mim automaticamente na primeira execução. Em execuções subsequentes, né, não vai precisar, esse sync vai verificar que elas estão iguais e não vai realizar nenhum tipo de operação. Importante salientar que para que esse sync funcione, pelo menos o banco de dados tem que existir. As tabelas ele cria. No entanto, para que no momento do sync ele conheça os modelos que eu tenho que carregar eles aqui em cima. Então vou chamar aqui um const produto, que vai receber um require de ./produto. Agora esse modelo vai estar em memória, o sync vai se ligar que ele tem que criar ele no meu banco, porque ele não existe lá ainda. Se eu olhar aqui no meu banco, CRUD, ele não tem tabelas. E agora se eu executar node index, ó, ele cola no meu console o que ele acabou de fazer, um create table. Então se eu der um refresh aqui no meu banco, tá aqui minha tabela produtos criada. Repare como ele já pluralizou a tabela para mim. E se eu inspecionar ela, tá aqui os campos que eu mandei ele criar. Além dos campos normais que eu mandei, ele cria mais dois para mim que são campos de timestamp, o created at e o updated at, que são de uso do próprio Sequelize. Agora, a gente pode aqui embaixo utilizar esse nosso model produto para fazer operações naquela tabela de produtos sem precisar usar nada de SQL. Por exemplo, se eu quero criar um novo produto, né, fazer um insert de um novo produto, eu posso declarar aqui um const novo produto, que vai receber um produto.create, e dentro do create eu passo um objeto com os dados de produto que eu quero. Então, por exemplo, né, o ID não preciso passar, né, ele vai ser gerado automaticamente, mas um nome aqui, mouse USB, um preço, sei lá, R$15, e uma descrição, mouse bacana. Se eu der um console log aqui no novo produto, na verdade aquele elemento ali vai ser o resultado dessa operação aqui de create, tá? E o create, como ele é uma operação no banco de dados, ela é assíncrona, então eu tenho que usar um await aqui. Salvei. Vamos rodar novamente a nossa aplicação. Ó, ele imprimiu no console o resultado daquela operação, né, os dados do produto que ele acabou de inserir, inclusive o ID que ele recebeu. Se eu dar um refresh no meu banco, já está lá o meu mouse. Próxima operação. Vamos já inserir um outro produto. Vou chamar aqui de teclado USB. O teclado é mais caro. E a descrição dele é teclado bacana. E logo abaixo eu vou utilizar uma operação de leitura, né? Fazer o R do CRUD, né? Então vou botar aqui, ó, const produtos, vai receber um await, e eu uso novamente o meu model para fazer a operação de leitura. Então produto ponto, eu posso usar, por exemplo, find all para retornar todos. E aí eu dou um console log de produtos. Então primeiro ele vai imprimir o produto que ele acabou de inserir, e depois todos os produtos que ele vai encontrar no banco de dados. Vamos rodar nossa aplicação novamente. Ó, aqui eu tenho um produto com ID 2, aqui eu tenho um produto com o ID 1. Então ele retorna um array de produtos para mim. E aqui o comando SQL que ele executou no servidor. Mas claro que nem sempre você vai querer trazer todos os elementos de uma tabela, certo? Então, ao invés do find all, você pode utilizar, por exemplo, um find by pk, em que você passa o ID, por exemplo. Quero o produto de ID 1, por exemplo. Então aqui eu vou inserir mais um produto também. Monitor
LED 500. Monitor bacana. E ele vai me retornar o produto com ID 1, que é o nosso mouse, né? Rodar novamente essa aplicação. Aqui, ó. Ele retornou pra gente, fez esse select aqui. Retornou pra gente o produto com ID 1. Então o Find by PK ele traz para o primary key. Mas eu poderia utilizar um Find One para trazer um, ou um Find All e passar filtros para eles. Aqui nos filtros eu posso passar um where e dizer para o where quais os campos que eu quero filtrar. Então eu quero os produtos cujo preço seja 15, por exemplo. Deixa eu comentar aqui esse produto de cima, para ele não ser repetido. E se eu rodar novamente o projeto, tá aqui, ó. O único produto que ele me trouxe foi o que tem o valor 15. Vamos em frente. Vamos fazer agora o U do CRUD, o update. Então imagina que eu encontrei um produto que eu queria. Vou botar aqui Find by PK. Eu quero o produto com ID 1. Agora imagina que eu quero alterar este produto por algum motivo. Então aqui eu vou ter apenas um produto retornado, certo? E eu quero alterar, por exemplo, a descrição deste produto. Eu pego, retorno ele numa consulta normal, pego o campo que eu quero alterar, por exemplo, fiz uma alteração, certo? E quando eu terminei minhas alterações, eu dou um produto.save, que ele vai mandar minhas alterações para o banco de dados através de um update. Então se eu salvar aqui, rodar novamente nessa aplicação, aqui ó, ele executou este update aqui. Se eu olhar no banco de dados, ó, tá aqui a descrição foi alterada. Esse save aqui também ele requer um await, tá? Se eu quiser executar alguma instrução logo abaixo, né? Eu teria que usar um await aqui. No meu caso, quando não tinha nada abaixo, não fez diferença. E para encerrar, vamos para o D do CRUD, né? Que é o delete. Para fazer um delete, é bem parecido com para fazer um update. Eu posso retornar o produto que eu quero excluir, por exemplo, e eu dou um produto.destroy nesse objeto. Coloco um await aqui, né? Para garantir que ele só vai para a linha de baixo depois que ele encerrar essa operação. Salvo, executo novamente a aplicação. Aqui está o comando SQL que ele executou. Se eu der um refresh na tabela do banco, não tenho mais o elemento com ID1. E se eu não quiser fazer uma consulta para depois fazer uma exclusão, eu posso fazer tudo numa única chamada. Que daí eu uso assim, ó, await produto.destroy e passo o where, que eu já tinha mencionado antes ali, né, no select. Então eu passo o where com os campos que vão fazer parte do meu filtro. Por exemplo, eu quero excluir o produto cujo preço seja 30. Que é no caso o teclado, né? Então eu rodo novamente a aplicação. Tá aqui o comando que ele fez, meu delete. Se eu der um refresh no banco de dados, não tá mais lá o teclado que custava 30. E aí, o que achou? Claro que foi uma demonstração bem básica de Sequelize, ele tem muito mais opções, muito mais filtros, comandos, etc. Se você quer ver mais vídeos de Sequelize aqui no canal, deixa aí nos comentários o que você gostaria de aprender. E me sinalize que gostou desse vídeo, deixando seu like, se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito e compartilhando com seus amigos. O sucesso desse vídeo vai me dizer se eu devo gravar outros vídeos sobre Sequelize ou não aqui para o canal. Mas independente disso, eu quero lhe fazer 2 convites que eu tenho certeza que você vai gostar. Um deles é, se você quer aprender mais sobre MySQL, eu vou deixar na descrição desse vídeo um link de um e-book gratuito que eu mesmo escrevi sobre MySQL para iniciantes, para você conseguir dar os primeiros passos, fazer modelagem de tabelas, comandos SQL, etc. E a segunda dica que eu também vou deixar para você é que na descrição desse vídeo eu vou deixar links de alguns guias de estudo de Node.js com os principais bancos SQL do mercado. Se você utiliza Node ou quer utilizar Node com bancos SQL, esses guias de estudo eu tenho certeza que vão lhe ajudar a encurtar bastante, né, o tempo e a curva de aprendizado, né, do Node com essas tecnologias. Nesses guias eu reúno os melhores vídeos, posts, livros, cursos sobre esses assuntos que eu ajudei a construir. Beleza? Então agradeço aí a sua audiência, espero que você tenha gostado do vídeo, um abraço e até a próxima. Valeu!